Queridos irmãos, nesse momento eu gostaria de compartilhar uma breve reflexão da palavra do Senhor e, portanto, gostaria de convidar você para ler um único versículo. Se encontra lá no primeiro livro bíblico, o livro de Gênesis, Antigo Testamento, e eu queria ler no capítulo 21, o único verso, o verso 31. E diz assim: Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram juntos. Palavra do Senhor, amém. Bem, já que nós estamos hoje, uma vez mais, explorando esta nova oportunidade, horário de culto, que na verdade era o que sempre tínhamos antes, isso me inspirou a meditação de hoje. E é por isso que eu gostaria de compartilhar algumas coisas sobre Beersheba. No hebraico, Beersheba, ou Berseba para nós, em português, atualmente é a maior cidade do deserto do Negueb, do sul de Israel. E também uma das mais importantes e mais populosas cidades de Israel. Mas, na verdade, é a sua história antiga e as experiências de quem passou por essa cidade que faz de Beersheba um lugar muito especial. Ela aparece com destaque aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, algumas vezes. Primeiro, quando a Terra Prometida foi distribuída, a região de Beerseba ficou como com a tribo de Simeão. Josué 19 fala sobre isso, e apareceu contada entre as cidades de Judá. Depois, no tempo da monarquia, os filhos do profeta Samuel julgaram aí em Beerseba. Depois, no tempo em que o reino de Israel foi dividido, a palavra diz que o profeta Elias esteve nessa cidade, 1 Reis 19. Também o profeta Amós menciona Beerseba em suas profecias. Mas, na verdade, Beerseba é principalmente destacada por sua ligação com os 3 patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. E também com Agar, obviamente, a serva de Abraão e Sara, que peregrinou pelo deserto de Beerseba com seu filho Ismael nos braços, após ter sido expulsa da casa de Abraão. E foi justamente aí que ela teve encontro com o anjo do Senhor. De modo que não haveria dúvidas de muita coisa que poderíamos compartilhar, muito para dizer, muito para aprender sobre essa cidade. No entanto, é com base na história de Abraão e Isaque, de alguns episódios da vida deste pai e deste filho, que eu gostaria de embasar a minha reflexão de hoje. Afinal, é na narrativa bíblica de alguns acontecimentos importantes entre Abraão e Isaque, aí mesmo nessa cidade de Beerseba, que nós podemos retirar, nós podemos apreender 3 dicas úteis e lições que eu considero imperdíveis para a vida de qualquer um de nós. Muito bem, considerando que você conheça já a história de Abraão e de Isaque, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa breve reflexão de hoje é: nunca haja precipitadamente. Aprenda a esperar o momento de Deus. Ou seja, eu digo isso porque a história sobre a continuidade da descendência de Abraão é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, e acredito que todos estejam muito familiarizados com ela. É aquele momento em que Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa, dizendo que lhe daria uma grande nação e faria dele uma grande nação. E esta promessa era de que a sua descendência seria tão grande como a areia da praia, como as estrelas dos céus, que não se podia contar. Mas o que a gente sabe também é que os anos vão se passando, Abraão vai envelhecendo, juntamente com a sua esposa Sara, e aí a promessa de Deus parecia cada vez mais impossível de ser alcançada. E é justamente nesse momento que diz a palavra que, sendo Abraão já velho e Sara de idade avançada, já não podendo gerar filhos, o que é que eles fazem? Se precipitam. Eles tomam Agar, a serva, para que ela se deite com Abraão e tenha com ele um filho. Ismael, Gênesis 21 fala sobre isso. Agora vejam bem, meus queridos, Abraão e Sara se precipitaram. Eles não souberam ou não conseguiram esperar em Deus e nem confiar nas promessas do Senhor. O problema é que, como já sabemos, a promessa de Deus para este casal era Isaque, não Ismael. E isso gerou, e ainda gera, contenda entre os 2 filhos e as 2 nações, eles serem expulsos de casa. E assim também acontece com a gente. Muitas vezes, assim como Abraão, o pai da fé, nós somos os filhos fiéis que também nos precipitamos. E a verdade é que de muitas maneiras. Palavras precipitadas, decisões precipitadas, conclusões precipitadas. E isso é um enorme problema.
Porque todas as vezes que alguém se comporta de modo impulsivo, quem age de modo irrefletido, sofre algumas graves consequências. E vejam vocês só que interessante, figuradamente, precipitar é sinônimo de ser imprudente, de poder agir de forma imprudente. E não me espanta o fato também que o adjetivo precipitar signifique justamente ser lançado do precipício. Ou seja, é aquele que é lançado de cima para baixo e estar caído. Pois é exatamente isso que acontece todas as vezes que alguém se precipita. Ele cai. Agora, por que a gente está falando isso? Quem sabe Deus não está falando com você hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo. Quem sabe o Senhor esteja falando com você que está agindo precipitadamente ou considerando agir precipitadamente em alguma decisão da sua vida. Eu te digo com todo carinho e com o temor de Deus, espere um pouco, calme, ore a Deus, peça direção, não se precipite. Eu quero humildemente compartilhar com você esta palavra e trazer esta mensagem de esperança, dizer que existe uma resposta à nossa necessidade. E a verdade para nós vem de Hebreus capítulo 6, verso 13, que diz: quando Deus fez a promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Ou seja, o que eu quero dizer nesse primeiro ponto é que todos os Ismaéis são sempre símbolos e frutos da nossa precipitação, frutos da nossa incredulidade, da nossa desesperança, da nossa ansiedade, aquela ideia de que a gente precisa dar uma forcinha e ajudar a Deus. No entanto, Deus é fiel, queridos, para cumprir a sua promessa em nós e nos dar os Isaques, mesmo sem nós merecermos. Hoje, eu venho aqui para dizer a você que Deus não falha em nenhuma das suas palavras, a sua promessa não cai por terra. Tudo está debaixo do seu controle e Ele faz tudo a seu tempo. Este é o tempo de você esperar e confiar em Deus. O texto de Hebreus diz que o Senhor jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. E isso é no mínimo interessante, não é? Porque a gente jura por Deus, sabendo que Ele está acima. Mas imagina Deus, olhou para o lado e falou assim, não tem por que jurar, juro por mim mesmo. Ou seja, confie nele, o Senhor cumprirá a sua promessa. Não haja precipitadamente. Amém. Segunda lição que eu quero compartilhar com você hoje, não desista, aprenda a buscar forças em Deus. E isso porque logo depois do Senhor cumprir a sua promessa, Ele dá Isaque como filho para Abraão. Mas aí você lembra da história. O Senhor resolve provar a fé de Abraão. A história diz que Deus leva Abraão até o Monte Moriá e agora pede para ele sacrificar Isaque. Bem, sabemos que no final, na hora H, Deus poupou o sacrifício de Isaque. Mas tem algo bem interessante que vem logo depois disso. É que após ele ser provado, após ser provado Abraão, retorna ele com o filho justamente para a sua residência em Berseba. E depois de muitos anos, obviamente, Abraão morre. Mas então Gênesis, no capítulo 26, vai dizer isto: semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Gênesis 26, 12 a 14. Ou seja, agora Isaque estava em Berseba, após a morte de seu pai. Ele cresceu, se engrandeceu, sem esmorecer. Ou seja, ele não desistiu da vida. Ele permaneceu firme nos propósitos de Deus, ele perseverou, ele semeou naquela mesma terra e ali o Senhor o abençoou. Agora, esse relato de Gênesis 26 nos fala exatamente sobre isso, da provisão divina, da graça e do poder de Deus na vida de Isaque e permitir a ele recomeçar, mesmo diante dos duros golpes da vida, da morte, da perda do seu pai, dos momentos difíceis. O Senhor estava com ele e o ajudou a prosperar de uma forma extraordinária, de forma tão grande que isso causou muita inveja nos filisteus, que por sua vez resolveram entulhar todos os poços da prosperidade que antes haviam sido abertos por seu pai Abraão. E que fique claro uma coisa, hein?
Os poços que a Bíblia se refere eram indispensáveis em qualquer terreno, porque eram os poços que forneciam todo o sustento de água para os seres vivos no local onde viviam. Quanto mais poços alguém tinha, mais rico eles eram. E é por isso que o texto bíblico diz que os filisteus, com inveja do sucesso de Isaac, de forma maldosa e ardilosa, começaram a entulhar os poços de Abraão e de Isaac. Daí aquele louvor que muitos de vocês provavelmente conhecem, do Fernandinho, Marca da Promessa, que diz: se tentaram destruir-me, zombando da minha fé, e tramam contra mim, querem entulhar os meus poços, frustrar os meus sonhos. Esse cântico é baseado nessa história, a história de Isaac. Pois bem, queridos, o texto fala também, mais uma vez, que diante de toda essa tentativa dos filisteus, Isaac perseverantemente continuou ali e começou a cavar e reabrir os poços de seu pai. O texto bíblico diz que o primeiro poço que ele abriu se chamou Ezeque, que significa contenda, pois foi esse o sentimento dos pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Eles contenderam, eles não queriam que ele abrisse os poços. Ele continuou e um segundo poço foi chamado Sitna, que significa inimizade. Ele recebeu este nome após uma luta ser travada. Ele segue e vai cavar um terceiro poço, ao qual ele chama Reobote, que significa alargamento ou espaços abertos. E foi assim nomeado porque Isaac perseverou e nenhum adversário lhe tomou o poço. Por fim, a palavra diz que um quarto poço foi aberto e o nome dado foi Berseba, que significa promessa. Foi aí onde as promessas de Deus para Abraão foram herdadas e começaram a ser cumpridas na vida de Isaac. O texto, mais especificamente, diz: apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse a Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Queridos, não precisa ser nem doutor em teologia para poder aplicar esse texto na nossa realidade cotidiana e parafrasear a nossa própria experiência. Ou seja, quantas vezes eu e você não encontramos obstáculos nessa vida? Quantas vezes nós estamos cheios de alegria, de vontade, de boas intenções, com ganas de abrir novos poços e encontramos pela frente um monte de filhos de Gerar. Ou seja, gente que gosta mesmo de gerar contenda e inimizade, gente invejosa, ou situações que parecem entulhar os nossos poços. E quando isso acontece, é muito natural a gente pensar em desistir ou deixar para lá. No entanto, uma vez mais, o texto nos fala da persistência de Isaac, da perseverança dele. Bem, é nesta passagem que nós podemos encontrar também uma mensagem para os nossos dias. Esta passagem nos traz uma mensagem muito importante. Talvez alguém tenha tentado tapar e entulhar os teus poços, frustrar os teus sonhos, inibir as promessas de Deus ou até mesmo tentar acabar com a sua vida. A dura realidade é que sempre haverá pessoas querendo frustrar os nossos sonhos, sempre haverá pessoas, gente invejosa do seu sucesso, gente que desdenha da sua bênção, da sua vitória. Porém, Isaac nos deixa uma grande lição. Continuar cavando significa que as bênçãos do Senhor fluirão mesmo em tempos de crise, mesmo com toda a rivalidade dos teus inimigos. Não desista, continue, persevere, porque Paulo escreve: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Tiago continua dizendo: irmãos meus, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provas e tribulações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, diz Tiago, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago 1:2-4. Ou seja, cavar poços não é para covardes. Cavar poços e perseverar é coisa de poucos. Continue cavando, porque as águas da bênção de Deus, do favor de Deus, estão dispostas a cada um de nós. Terceira e última lição: nunca se esqueça de edificar um altar a Deus. Amém? Nunca se esqueça de edificar um altar ao Senhor. Eu digo isso porque depois de tudo isso, a Bíblia diz que Isaac levanta um altar ao Senhor em Berseba. E o texto mais especificamente diz assim: depois subiu Isaac a Berseba e edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram esse poço. Bem, o que é interessante é que Isaac edifica um altar ao Senhor.
E o que me chama a atenção é que só no Antigo Testamento nós podemos encontrar cerca de quase 396 vezes a palavra altar. A raiz dessa palavra vem do hebraico misbeat, que significa lugar elevado. E por quê? Porque desde a antiguidade, os antigos faziam isso, as pessoas devotas iam a uns lugares altos para sacrificar os animais, ou como forma de pagamento pelos pecados, ou como uma forma de demonstrar a sua fé na divindade. E, em geral, o altar era o lugar de encontro. Era no altar que o homem se encontrava com a divindade. Fosse Deus ou outra entidade qualquer, afinal, nem todos os altares eram erguidos para o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. Outros eram erguidos a deuses pagãos. Mas uma coisa é fato: o altar era o lugar do encontro, era o lugar da entrega, era o lugar do sacrifício, era o lugar do holocausto. Portanto, aqui vai meu último ponto, a minha última parte da reflexão. Todos nós, supostamente, edificamos altares, adoramos e servimos ou a Deus ou alguma outra coisa, ou alguma outra divindade. E as questões que se põem diante de nós são: para quem estamos edificando? Para Deus? Se for para Ele, a outra pergunta: o que estamos oferecendo ao Senhor? Como estamos sacrificando? O que entendemos por isso? Certamente que não caberia aqui, não daria tempo para nós explicarmos isso, mas deixa eu ser breve, sem demoras, dizer a resposta do apóstolo Paulo. Ele escreve assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Então, eu pergunto, será que é isso que temos oferecido ao Senhor? Um sacrifício vivo e agradável? Será que temos nos entregado para Ele de corpo e alma? Será que as nossas ofertas, que não significam apenas dinheiro, mas coração, corpo, alma, dons, talentos, tudo tem sido dedicado para Deus? Será mesmo que temos edificado um altar para o Senhor em nosso coração? Muitos cristãos, lamentavelmente, estão acomodados. Ou talvez, pensando apenas na primeira parte desse sermão, é muito comum encontrar pessoas desejosas de usufruir das bênçãos, de cavar poços e ser prósperos, mas se esquecem que o maior desejo de Deus para alguém em Berseba não é apenas a prosperidade, é edificar, é levantar a Ele um altar de adoração. Berseba nos fala de consagração. Precisamos aprender a edificar o altar ao Senhor, para que Ele seja reconhecido e adorado na beleza da sua santidade. Salomão disse: reconhece-o em todos os teus caminhos. Queridos, precisamos aprender a edificar um altar ao Senhor em tudo que fizermos. Edificar um altar a Deus na doença, na saúde, na bonança, na adversidade, nas boas notícias, nas más notícias, em todo o tempo. Pois independentemente da situação, Deus nunca deixou de ser Deus. Sempre deve ser adorado. Mesmo que alguma coisa não aconteça como queremos, precisamos adorar ao Senhor. Às vezes, é mais fácil reclamar, como disse o Tony. O difícil é levantar altares que reconheçam a Deus quando tudo não vai tão bem assim. Edifique hoje mesmo um altar ao Senhor e apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém.